Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arsénio Mudender, para quem não me conhece. Bem, hoje eu trago mais um vídeo aqui que retrata exatamente de como fazer um menu no Excel. Isso mesmo, menu no Excel. Para quem não percebe o que é menu no Excel, eu só vou lhe mostrar uns detalhes basiquinhos de como fazer este menu e ter uma interação, não é? Muito flexível no seio ou no interior de um ambiente de uma planilha em Excel. Então, é mais ou menos isso, como pode-se ver na tela. O menu que eu vou lhe demonstrar o passo a passo de como fazer. O menu funcionará da seguinte maneira. Temos aqui o nosso banco de dados, esse é o nosso painel, não é? Nós temos aqui a capa do nosso menu. Temos aqui o painel, neste caso, esse é o ambiente do painel. Então, quando fazes um clique, este menu consiste em criar botões que permitem uma interação no ambiente do Excel. Então, temos aqui esse botão de base de dados. Quando eu faço um clique, o Excel vai me levar a uma base de dados. E quando vou para a planilha de análise, o Excel vai me levar para uma planilha de análise de dados, nesse caso estão visualizados sob forma de gráficos. Então, eu vou fazer um clique mesmo na análise, só para vos demonstrar, vejam que só o Excel já me levou de forma automática até neste painel de análise de dados, ou seja, nesse ambiente de análise de dados. E eu ainda, a partir deste ambiente de análise de dados, eu irei fazer, né? Irei fazer um clique neste botão e ele vai me levar até ao banco de dados. Veja só, a magia do Excel, isso mesmo, esta chama-se a magia do Excel. Para quem se calhar pode não acreditar que isto não é Excel, é sim, é o Excel. E veja, isto tem uma particularidade. Hum, Se nós formos a verificar no nosso, nossa planilha em Excel, para esta planilha que estamos a visualizar na tela, vejam só que temos a coluna de A até M. E de M para lá, ele já não aceita selecionar a célula. Significa que as células estão ocultas. Vejam só, que nem aceita selecionar. Quer dizer, está limitado. Daqui para lá, se eu for a clicar o teclado direito do meu mouse, ou seja, a tecla de direção no sentido à direita, ele não aceita. E vejam outra diferença, um aspecto diferente nesta planilha. Vejam que aqui não tem acesso a verificar as folhas do Excel. Eu vou vos demonstrar passo a passo, sem segredos, de como fazer esta planilha completa, né? Como fazer essa toda a interação, não é? Entre painel, base de dados e por aí vai. E isto é importante, porque tu podes criar uma base de dados, isso é importante para criar uma base de dados e facilitar o utilizador em manusear de forma interativa. Então, esteja atento, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu comentário, caso tenha. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, que isto de certa forma ajuda no crescimento do canal. Então, como vocês sabem, o nosso canal não é de muita conversa, é simplesmente pouca conversa e muita prática. Então, sem mais delongas, vamos agora para a prática. Vamos começar do absoluto zero. Então, lhe convido que abra a sua planilha no Excel, ligue o seu computador, localize o Excel e vamos passo a passo poder fazermos juntos este menu no Excel do absoluto zero. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o novo Excel. Vejam que eu vou começar mesmo do absoluto zero. Já tenho aqui meu Excel aberto. Primeira coisa, o que é que vou fazer? Vou criar aqui alguns ajustes, né? Primeiro que eu vou fazer é criar botões. Vamos criar os botões, não é? Nesta planilha. Vamos criar aqui os botões, mas eu antes gosto de fazer uma coisa. Eu se gosto, não gosto de ver o Excel com cheio de grelhas lá no fundo. Eu gosto de ver o Excel todo ele branquinho. Como é que eu faço? Vou na guia ver e, e vou aqui linhas e desabilitar linhas de grelha. Faço um clique e vejam só que o Excel já está todo aqui branquinho. Então, vou já começar a criar meus botões, indo na guia inserir, nas ilustrações, formas
e faço um clique, pode ser desta ou desta forma. Vou clicar nesta forma arredondada e vou de seguida clicar aqui, né, para poder ter aqui o meu botão. Então, para ter aspecto de botão, eu vou formatar, não é? Este botão para ter um aspecto mesmo de botão, clicando na formatação da forma, estilo da forma, pré-definição, e eu vou fazer aqui, posso escolher aqui uma das opções. Eu vou escolher esta primeira opção. Faço um clique e já tenho aqui, vejam como ficou a minha forma, aparentemente como um botão. O que me resta é fazer um copy and paste. Então, copiar e colar para ter o segundo botão. De seguida, o que eu faço não se preocupem com as cores, né? A formatação da cor, como vê aqui no menu anterior. Isso cada um depois ao seu gosto pode formatar a cor de acordo com o que lhe deseja. Para podermos adiantar o vídeo, não irei me preocupar com a cor, mas sim eu irei me preocupar mais em vos dar mais detalhes em relação à interação entre várias planilhas existentes no Excel. Então, já tenho aqui os meus botões, vou escrever aqui o texto, qual é o significado de cada botão. Então, tenho aqui, este será, vamos lá, por exemplo, será o painel, não é? Será o painel, opa, painel. De seguida, terei o segundo botão, que será base de dados, base de dados. E ainda o terceiro botão, que será a o botão de análise. Análises. Então, já tenho aqui os três botões, não é? Tenho aqui os três botões. O que eu faço? Posso aqui tentar organizar, ajustar aqui ah, o local onde cada texto terá que se encontrar, né? Vou centrar aqui, vou centralizar o texto, vou aumentar o tamanho para tornar mais visível, não é? Vou ainda colocar em negrito, isso já depende do meu gosto. E já tenho aqui os botões criados. Então, eu vou definir para que esses botões, quando forem, por exemplo, eh, entrar um texto grande numa célula, eu vou colocar aqui um texto grande e depois fazer um enter. Quando eu quiser ajustar esse texto dentro da célula, vamos supor fazer isto, e o botão não crescer, simplesmente a célula cresce, mas o botão mantém-se. Isso ajuda na organização do próprio menu. Então, clico aqui em voltar. Opa, clico aqui em voltar. Já tenho aqui o tamanho original dos meus botões. Vou selecionar um botão, vou fazer um clique, vou clicar nesta opção onde vem, nesta opção onde vem tamanho, tamanho e propriedades. Faço um clique e vou de seguida, não é? Aqui nas propriedades e vou fazer um clique em não mover nem dimensionar de acordo com as células. Faço um clique e vejam só que se eu for ajustar, não é? Este texto, já temos aqui o nosso botão não muda, não altera de tamanho de acordo com ou cada de acordo com o texto existente na célula. Eu vou de seguida voltar, ainda vou selecionar estes dois botões que sobram, faço um clique, tamanho e propriedades, vou clicar em não mover nem dimensionar, né? Faço um clique e já tenho aqui os meus botões já pré-definidos. Então, hum, de seguida, o que é que eu faço? Não é? O que é que eu faço? Vou ter que triplicar, vou colocar umas três folhas, não é? Para primeira folha ser do painel, segunda folha ser da base de dados e, por final, ser das análises, a terceira folha. Então,
arrastar isso, vou fazer isto, né? Copiar as células e colar, clicando um Shift Ctrl e arrastar o teclado, o mouse, Shift Ctrl e arrastar, ele já cola, não é? Já copia automaticamente toda a folha. Então faça um duplo clique para poder identificar aqui cada folha, qual é o significado. Primeiro é painel, segundo, base de dados e, e terceiro são análises, ok? Painel, ok? Então, aqui no painel, o que que eu preciso? No painel eu não preciso de um espaço tão grande como esse para ser painel. Tenho que ocultar algumas colunas e linhas. Eu faço um clique, eu posso escolher aqui na linha N, faço um clique aqui de cima, assim, em cima para poder selecionar toda a coluna. De seguida, ah, vou com o meu teclado Shift e Ctrl e a tecla direcionada para a direita. O Excel vai selecionar todas as colunas restantes à sua direita. Clicando no teclado do mouse do lado direito e clico em ocultar. Faço um clique, o Excel vai ocultar todas as colunas existentes, já não vai permitir que o utilizador faça alguma digitação, né, de dados aqui nessa planilha. E ainda na linha 23, eu também vou selecionar um Shift, Ctrl e tecla direcionada para baixo, faça um clique, o Excel vai selecionar todas as linhas restantes e faça um clique em ocultar e já tenho aqui este ambiente bem pequeno, não é? Para poder fazer o meu trabalho, não é? Definir aqui, criar aqui o meu painel. Então, tenho uma imagem já baixada, não é? Eu vou fazer a inserção desta imagem, clicando em inserir ilustrações, imagens, a partir, colocar na célula, ok? Eu vou dizer a partir deste dispositivo que está no meu computador, depois já que o computador vai abrir, vou na opção de transferências e vou fazer um clique nesta imagem, faço outro clique, já tenho aqui o meu já tenho aqui uh, a minha imagem inserida, não é? Tenho aqui a minha imagem inserida. O que eu vou fazer é ter que aumentar o tamanho desta imagem. Eu vou ainda procurar aqui como aumentar o tamanho desta imagem. Ok, eu vou apagar, clicar em inserir imagens a partir deste computador ou deste dispositivo e já tenho aqui a imagem. De seguida tenho já a imagem inserida, não é? Aqui depois como aumentar de tamanho, eu vou selecionar na opção isso. Já tenho aqui a minha imagem. Eu vou fazer aqui alguns ajustes, não é? Vou passar isto, vou puxar para lá. Vejam que essa imagem está a cobrir os meus botões, mas não é isso que eu pretendo. Vou ainda cortar algumas partes da imagem não importante. Vou aqui, ok, já tenho aqui. Eu vou selecionar meus botões de modo que eu traga eles para o segundo plano. Neste caso, trazer para o segundo plano quer dizer que os meus botões estarão por cima da imagem. Depois de seguida vou ajustar aqui, não é? E já tenho a minha imagem inserida aqui no painel.
posso ainda fazer algumas movimentações desta informação. Uma coisa importante aqui que, como estou no painel, não é necessário que eu tenha um botão e designado como, não é? Um botão que me leve até ao painel. Simplesmente eu posso organizar aqui os meus botões e vejam quando eu clico aqui, não acontece absolutamente nada. Ainda temos aqui o símbolo, vamos fazer a inserção do ícone da nossa empresa, não é? Da nossa empresa, não é? Que é a academia do Excel. E já vos digo, partilhe aí com colegas, amigos, familiares, de modo que façam expansão, ah, de modo que façam expansão, expansão dos nossos serviços, ok? Temos aqui o. Ok. Então, tem aqui a nossa imagem, não é? Então, como é que faremos para podermos ligar estes painéis? Vamos ter ainda na base de dados. Vamos ainda na base de dados, não é? Bom, tá aqui. Eu vou aqui na opção de imagem, colar sobre isso. Isso mesmo. Então temos aqui a nossa imagem, o ícone da nossa empresa, já por cima da nossa imagem. Vamos tentar ajustar aqui, vamos espalhar para lá, não é? Os nossos painéis estão ocultos, não é? Ok. Então temos aqui a imagem da nossa empresa. Como eu diria, como é que podemos já conectar a base de dados com a planilha da base de dados? Clicando por cima do botão e teclado direito do mouse, nós temos a função ligação. Vamos fazer um clique na função ligação. Então, aqui o Excel vai abrir uma janela que vem inserir hiperligação. Então, essa hiperligação eu quero que esteja no documento, neste dispositivo. Vou fazer um clique e tenho aqui a base de dados, a referência da célula é BD. Seleciono BD e de seguida clico em inserir. Faço um clique fora e vejam, quando eu for a fazer um clique, o Excel vai me levar para esta planilha de BD. Então, de seguida eu já posso, não é? Aqui vamos também definir que esses botões não se alterem quando é movimentado a célula, né? Então, já estão aqui, todos já estão no não mover e tal, portanto, todos já estão também definidos. Eu posso ajustar, né? Aqui, formatar com uma cor diferente da minha base de dados, não é? Uma cor diferente. Onde aqui teremos o quê? Os nossos botões por cima. Aqui teremos os nossos botões por cima. Vou eliminar o da base de dados porque não é necessário que eu tenha aqui o botão da base de dados. Então, de seguida eu vou linkar o botão painel, né? Para quando eu fazer um clique aqui nesse botão, o Excel me leva até ao painel, não é? Porque quando eu faço agora não vai, não aceita, não aceita. Então, como é que eu faço isso? É de forma igual, selecionar um botão, teclado direito do mouse, ligação, neste documento e eu vou linkar com a planilha do painel e já está. Para análises, eu também vou selecionar o botão ligação, não é? Faço um clique neste documento e eu vou selecionar em análise. Então, vejam que se eu for a clicar neste botão, o Excel vai me levar até este painel. E se eu for a clicar em análises, ainda não funciona porque para esta planilha ainda não defini a ligação com a planilha do painel. Já vamos fazer isto agora. Seleciono, teclado direito do mouse, ligação, análises, clico em OK e já está. Se eu faço um clique, já me leva aqui o Excel para a função das análises. Eu também vou alterar aqui a cor para uma diferente só para
me poder distinguir quando eu estiver a fazer as ligações. E vejam que para essa planilha de análise ainda não temos os links definidos. Então, de seguida, vou também fazer o mesmo. Vou linkar a planilha de análise com o painel, ou seja, com a base de dados. Faço um clique em ligação, BD, clico em OK. De seguida, no painel também, no botão de painel, faço o mesmo, ligação e em painel. Clico em painel. Se eu for a clicar aqui, nós já temos aqui, o Excel nos leva até neste painel. Se eu for a clicar em análise, o Excel me leva até na planilha de análise. Se eu for a clicar aqui na base de dados, o Excel vai me levar até a base de dados. Então, é esta comunicação, não é? Que é possível de forma simples, rápida e segura, sem muito trabalho, o Excel ter uma interação de acordo com a necessidade do utilizador. Agora, temos esta barra, né, de coisa. Temos a barra de folhas do Excel. Eu quero que a minha base de dados que eu estou a criar não me mostre isso, porque não é importante para o meu utilizador. Por quê? Ao invés de usar estes botões, ele estará a perder seu tempo simples, sempre ter que arrastar o seu cursor até nestas, nestas folhas, o que não é necessário, tendo em conta que nós já temos aqui os botões definidos na base de dados, né? Na planilha nesse caso. Então, como é que eu faço isso? Vou no ficheiro, mais opções, não é? Opções avançadas, e vou arrastar o meu cursor para baixo até encontrar uma funcionalidade na qual está desabilitado para mostrar separadores de folha. Eu vou desabilitar aqui os separadores de folha. Quando eu desabilito, e vejam que o Excel já ocultou, não é, todos os separadores de folha. Então, já não me permite que eu faça algum movimento aqui por baixo para poder localizar onde é que está a base de dados e a janela. Simplesmente o utilizador irá usar os teclados para poder fazer esta interação. E daí, já com mais vagar, já podes aqui definir qual é a sua estrutura da base de dados e fazer as suas análises, colocar neste gráfico, né, neste espaço, neste caso. Eu vou fazer aqui um exemplo, um coisa muito flexível, um exercício bem flexível de copiar a base de dados que está na nossa antiga planilha, não é? Que é esta base de dados. Nós temos essa nossa base de dados. Eu vou fazer um copy desta base de dados, vou copiar toda a base de dados, até não vou copiar toda, vou copiar simplesmente uma parte para poder colar aqui na base de dados, não é? Nesta planilha de base de dados. Então, já temos aqui a nossa base de dados já desenhada, que pode ser alimentada quando necessário. Então, temos aqui a nossa base de dados. Eu também vou copiar um gráfico, pelo menos, não é? Um gráfico para também constar do nosso exemplo. Isso é mais ou menos para não levarmos muito tempo, não é? Com este exercício. Para quem quiser perceber como fazer essa análise, esses gráficos, né? Fazer as tabelas, é só entrar no PVT, né? E, e solicitar que seja ensinado, ou seja, seja instruído de como fazer gráfico. Então, já temos aqui o nosso painel, geralmente chama-se o dashboard, né? Dashboard de gráficos. Vou aqui no painel ainda, tenho aqui a base de dados já. Também posso aqui retirar estas células, ocultar, porque não é necessário que eu faça o uso. Então, tenho aqui a minha base de dados, hein? Tenho aqui os nossos botões, faço um clique, levam para o painel. Então, posso brincar aqui como quiser de passear a nível desta planilha. Para você, eh, se você gostou do vídeo, deixa ficar o seu like, comente, partilhe com amigos, familiares, colegas do trabalho, colegas da escola que também querem ter domínio em relação ao uso do Excel. Então, sem mais delongas,
Nós terminamos por aqui. Abraços e tchau, tchau.